Princípio número 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Você já deve ter ouvido aquela frase: é dando que se recebe. O princípio 16, ele fala disso, ele está falando disso. Só que vamos entender melhor o que isso quer dizer, né? Porque não estamos falando aqui de generosidade, nem de reciprocidade, nem de empatia e nem de um princípio da abundância. No sentido de que se quero ter, se quero ganhar, então eu devo dar, eu devo doar, né? Que é algo que os coaches ensinam muito e também nas igrejas ensinam muito isso, né? Que devemos abençoar para sermos então abençoados. E de fato, essas coisas elas acontecem no mundo, né? Porque se eu te ajudo hoje, amanhã, se eu te pedir ajuda, você vai ficar na obrigação de me ajudar. Você não vai conseguir dizer não para mim, mesmo que queira. Se eu te convidar com a comida que eu fiz, amanhã ou depois você vai fazer uma coisinha aí na sua casa e vem também me trazer, vem me convidar também, né? Porque se eu lembrei de ti, agora é você que vai lembrar de mim, né? Que vai querer me retribuir. Se eu te convidar para vir na minha casa jantar ou no almoço aí no final de semana, logo você também vai me convidar, porque agora é a sua vez, né? As coisas acontecem assim. Tem até um texto lá na Bíblia, muito famoso, inclusive, né? Que muitos seguem à risca esse texto. Eu lembrei agora dele. E ele fala assim, ó: tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, faça também a eles. E até esse texto ele está lá na Bíblia como palavras de Jesus mesmo. E parece, né, que esse texto aí, lendo esse texto, parece que ele está ensinando o quê? Parece que ele está ensinando a reciprocidade mesmo, parece uma lei de convivência, de relacionamentos. Se quero ser tratada com paciência, então eu tenho que te tratar assim antes. Se eu quero ser amada ou lembrada, eu tenho que antes fazer isso contigo também. Agora, a questão aqui é que as coisas que Jesus fala, né, que Jesus falava e que Jesus continua falando, nunca são como aparentam ser. Não se deve levar ao fio da letra sem antes buscar compreender a compreensão do que ele fala. As palavras dele são extremamente certas, são mesmo, são simples e são firmes. Ele fala a verdade e ele fala da verdade. Mas o problema não está nele, está em nós, está na nossa compreensão, está no nosso mau entendimento do que ele fala. Veja que quando Jesus falava de algo, ele falava baseado no que ele via, no que ele sabia e no que ele confiava. E quando nós escutamos as palavras dele, nós escutamos baseado no que estamos vendo agora, no que sabemos agora e no que acreditamos. A mesma coisa. A questão é que são coisas completamente diferentes. A visão de Cristo é muito diferente da nossa visão. E é por isso que todo o ensinamento de Jesus é distorcido constantemente, ano após ano. É por isso que não é compreendido, é por isso que todo o conteúdo das palavras de Jesus não é reconhecido e nem aceito com integridade e na realidade. Porque eu vou a Ele como estou, como sou, com o que sei, com o que acredito, com o que aprendi, com o que estou vendo. E até aí tudo bem, é assim mesmo. Ele até disse: venha a mim como estás. Então tá tudo certo. Mas o problema é que diante dele, quando chego nele, eu não solto tudo o que trouxe comigo. Eu não solto tudo o que levei comigo. Eu fico mantendo tudo isso. Eu fico
aprendendo isso. E aí não tem jeito, não tem como compreender o que ele diz se eu quero manter o que eu acredito, o que eu penso, o que eu acho. Nesse mesmo versículo, ele diz assim, ó, venha a mim como estás. Mas chegando aqui, toma sobre você o meu jugo, e aprende de mim. Olha só, ou seja, tu vai vir cheio de bagagens, cheio de fardos, cheio de certezas, de crenças, de convicções, mas chegando nele, chegando aqui, tem que largar tudo isso. Tem que largar todos os fardos, todas as crenças, todas as certezas, as convicções, os achismos. Tem que largar, é preciso largar. E vai então tomar sobre você o jugo dele, né? Tomai sobre si o meu jugo. Isto é, a maneira de ele ver, a maneira de ele ser, né? O que ele acredita, a certeza de Cristo. Você larga as suas certezas para pegar, para se apossar da certeza de Cristo. É disso que ele está falando. Enquanto esse versículo ele não for praticado, não adianta ler nenhum outro versículo, nenhum outro livro, que você não vai entender, não vai compreender do que Jesus está falando. A prática desse versículo aqui, literalmente, é o milagre que temos falado aqui nesses dias. E esse milagre, ele vai demonstrar que dar é tão bem aventurado quanto receber. Ou seja, é tudo o que eu acabei de dizer. Você larga o que acredita, larga a tua visão, aceitando então o jugo dele, a visão de Cristo, a certeza de Cristo. E nela você compreende o que ele está falando quando diz que dar é o mesmo que receber. É sobre isso que fala o princípio. Veja, não é dar para receber. Tem uma grande diferença aqui, mas dar é receber. É o mesmo. Dar é a mesma coisa que receber. Acontece de forma simultânea. Acontece no mesmo instante. Por que isso? Porque acontece na mente e não no corpo. Quem dá aqui não é o corpo. Quem recebe aqui não é o corpo, mas é a mente. E acontece na mente. Ou seja, ele está falando de uma mentalidade. É isso que damos e recebemos simultaneamente, todo o tempo. E não as coisas do mundo. Não é a Bruna que dá para o fulano. Isso é uma mentalidade. E aqui, né, no texto ainda fala assim, eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Isso acontece porque dar a mentalidade é se identificar com ela, é focar nela. E no momento em que largamos a nossa mentalidade, que é aquilo ali que eu estava falando, de largar tudo o que acreditamos, os fardos, né? Tudo aquilo que sabemos, pensamos, para então aceitar o fardo de Cristo, o jugo, a mentalidade de Cristo, nós nos identificamos, nós reconhecemos, aceitamos a mente de Cristo, que é aceitar o jugo dele. Ou seja, nós estamos agora dando a nós mesmos a mentalidade de Cristo. E por dar essa mentalidade, que no caso é abandonar a nossa própria mentalidade para nos identificarmos com a dele, simultaneamente, e acontece de fato no mesmo instante, esse receber, então nós recebemos a mente dele, a visão dele. Deu para entender? Resumindo, dar é soltar as minhas convicções, dar é soltar as minhas certezas, os meus pensamentos, as minhas crenças. Isso é dar. E receber é aceitar a mentalidade de Cristo, é aceitar a visão de Cristo, é aceitar o pensamento dele, é aceitar o jugo dele. E isso é a força, isso é
força, isso é poder, isso é saúde, é firmeza, é confiança. Só que, claro, só na experiência mesmo, na experiência disso, para entender, para compreender essa força na qual eu falo, porque realmente não é nada comparado com esse mundo. A força aqui é uma força de completeza, é uma força de integridade, é de totalidade. É de se ver e de se saber total, completo, sem nada faltando. Apenas o que é. Certo? Então esse é o princípio aí, número 16.